Muito bem, então, aula número 11, concreto armado 2. Nós vamos falar hoje sobre o dimensionamento dos pilares não esbeltos, tá? Existe uma diferença para você fazer o dimensionamento de pilares esbeltos e não esbeltos. No meio da aula, eu vou fazer essa distinção para vocês entenderem. Na verdade, vocês já sabem, né, qual que é a diferença de um e de outro, mas se for preciso, eu vou fazendo as intervenções necessárias para não deixar dúvida, né, na explicação, ok? Então, já começando. Primeira coisa que eu preciso saber, para dimensionar um pilar, eu saber o que é dimensionar um pilar, né? Então, o que significa dimensionar? Eu dimensiono a partir de alguma carga, né? Aqui, ó, dada a carga, eu tenho os carregamentos, né? Que estão incidindo sobre esse pilar, tá? Para você calcular o carregamento, você vai vindo de cima para baixo, né? Para calcular até chegar no pilar, tá? Depois tem as fundações, enfim, mas nós estamos falando agora do pilar só. Então, eu determino a seção que vai ter esse pilar. Depois eu determino a armadura longitudinal, né? Que nesse caso vai ser aquela que vai na vertical do pilar, né? E também dimensiono os estribos, que são as armaduras transversais, tá? No caso, aquelas que vão, nesse caso aqui, horizontalmente, tá? No caso dos pilares. No caso de vigas, é só inverter, né? Então, uma pequena consideração aqui, ó. Sabemos que o concreto resiste bem à compressão, tá? Nós já estudamos aí o conjunto concreto e aço, né? Mas o concreto sozinho, ele consegue suportar uma compressão aí da ordem de 150 kgfm por centímetro quadrado. Só que o pilar não resiste bem à tração. Então, ele tem uma resistência aí de 15 kgfm por centímetro quadrado, ou seja, muito menor, 10 vezes menor, né? A resistência dele à tração do que a resistência à compressão. Então, eu posso dizer que um pilar ele resiste mal à tração e resiste muito bem à compressão. Porém, a gente sabe que mesmo o pilar, o concreto, sendo extremamente eficaz para resistir às cargas de compressão, o aço é melhor do que ele, né? O aço ele resiste mais à compressão do que o próprio aço, tá? Mesmo nos pilares, né? Porque se você parar para pensar, a premissa de um pilar é resistir a cargas de compressão, certo? Agora você pode me perguntar, então quer dizer que um pilar nunca vai ter carga de tração nele? Aí que tá. Lembram dos efeitos de segunda ordem, por exemplo? Ali eu tinha momentos fletores, né? Então eu poderia ter tração em um pilar. Quem não lembra disso, dá uma assistidinha na aula anterior aí de efeitos de segunda ordem, tá? Mas pode acontecer a partir de ações externas, né? Como, por exemplo, a ação do vento, tá? Então, aqui nós temos um pilar típico. Como que ele vai ser um pilar típico, né? Nós temos aqui, nesse desenho aqui, a seção longitudinal do pilar, onde nós podemos ver ali o carregamento que está incidindo aqui em cima, né? Do pilar. E nós temos também as armaduras transversais, que são os estribos, que nesse caso eles ficam na horizontal, né? E as armaduras principais ou longitudinais, que ficam na vertical, tá? Porém, se eu pego a seção transversal aqui, ó, de um pilar, eu consigo desenhar ele da seguinte forma. Então, eu tenho, na seção do pilar, as armaduras transversais, que são os estribos, posso observar ali, e a armadura longitudinal, ela vai ser só essas bolinhas ali, né? Armadura longitudinal, tá? Além do cobrimento,
né? E tem que ser maior do que 1 centímetro, normalmente na casa de 2,5 centímetros, tá? Por norma, tá bom? Bom, qual é a função dos estribos, no caso da armadura transversal, né? É combater uma eventual flambagem de armadura longitudinal. Lembra o que é a flambagem? Né? Além de permitir a colocação de armadura nas formas da sua posição correta, ação de auxílio construtivo. Então, o estribo ele tem duas funções, né, principais. Além da função primária dele, que é justamente servir como base para a armação, né, da parte de ferragem, né, ainda ele, no caso do pilar, ele tem como função combater a flambagem, né, que é aquilo que a gente viu na aula passada. É evidente que não daria para deixar de pé as armaduras verticais se não tivesse algo que intertravasse, né, durante a concretagem. No caso, nós temos lá as armaduras longitudinais e nós temos que ter os estribos para intertravar também essa minha estrutura, né? Bom, a forma do pilar está intimamente ligada também à resistência dos pilares à flambagem também. A resistência que ele tem e a resistência que ele tem à flambagem. Lembra a flambagem, né? Seria a deformação de um pilar quando eu não prevejo essa situação, eu posso ter problemas muito sérios, não só no pilar, como em toda a minha estrutura. Porque o pilar ele é responsável direto pela estrutura, pela rigidez da minha estrutura, né? Formatos em planta que produzem segundo algum eixo de momentos de inércia reduzido, veja só, momento de inércia reduzido, farão com que aumente a possibilidade de flambagem. Para eu entender o que é o momento de inércia, eu não tenho nenhuma régua aqui agora. Mas vamos supor que esse pedacinho de aço aqui, né, não tivesse uma seção circular. Ele tivesse uma seção retangular. Lembrei da palavra. Se ele tivesse uma seção retangular, eu teria um lado maior do que o outro, certo? Se eu tenho um lado maior do que o outro, né, quando eu tenho que é assim uma normalidade entre construções de pilares, né, eu facilmente perceberia que em um dos lados, no lado que tem a menor o menor lado, ele tem um maior momento de inércia. E o menor lado, o maior lado, tem um menor momento de inércia, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Só eu pensar aqui, ó, numa seção retangular. Peguei esse controle aqui, ó. Então, esse lado aqui é maior do que esse. Ou seja, para ele tombar nesse sentido aqui, ó, é muito mais fácil do que nesse sentido aqui, tá? Isso pensando em seção, tá bom? Então, o que isso significa? Que quando eu tenho momento de inércia reduzido, a possibilidade de flambagem é maior, tá? Por quê? Porque o momento de inércia, ele é justamente a resistência da flambagem. Ó, minha mão, né, está flambando, né? Isso seria um momento de inércia reduzido. O momento de inércia maior aqui, ó, aqui, ó, os meus dedos estão firmes aqui, eu não consigo dobrar eles, né? Então, significa um momento de inércia maior, tá? Ou seja, dados dois pilares, tendo a mesma altura, a mesma taxa de armadura e tendo a mesma área de concreto, o pilar A resiste menos que o pilar B. Vamos ver aqui o exemplo, né? Então, eu tenho aqui o pilar A e o pilar B. Veja só, o pilar A, ele é um exemplo daquilo que eu acabei de falar para vocês. Em XX, ele tem uma
uma cota maior do que em YY. Já o pilar B, ele tem as cotas iguais, XX e YY. O pilar A tem ótima disposição em relação ao eixo YY, em relação ao eixo YY, tá? Ou seja, se eu incido carga nesse sentido aqui, ó, tá? E péssima disposição ao eixo XX, se eu tenho carga nesse sentido aqui. Concorda comigo que nessa seção aqui, ó, o momento de inércia daqui é muito maior do que o momento de inércia daqui? Ou seja, a chance do meu pilar A flambar nesse sentido é muito maior do que nesse sentido aqui, tá? O pilar B tem iguais chances de flambar em relação ao eixo X, Y, Y. Mas essas chances são menores do que o pilar A em relação a XX. Ou seja, como ele tem cotas iguais, né, ele é um pilar de seção quadrada, né? Então ele tem as mesmas chances de flambar tanto de um lado quanto de outro, tá? É isso que está dizendo ali. Muito bem. Então, seguindo. Deveremos sempre na escolha de pilares fugir de seções que, para um determinado eixo, tenham grande tendência de flambar. Ou seja, eu tenho que sempre, quando eu vou dimensionar, eu tenho que fugir de flambagem, né? Mas eu tenho que sempre pensar na pior situação. E qual é a pior situação que eu tenho? O menor momento de inércia, tá? Uma importante medida relacionada com o fenômeno de flambagem é o índice de esbeltez. Então, o que é o índice de esbeltez? Aqui, ó, é o lambda, que é igual a H dividido por I, onde H é a altura e I é o raio de giração da minha peça, né? Então, para obter o raio de giração, né, dessa peça, eu utilizo essa equaçãozinha aqui, ó. Raiz de I dividido por A, onde I é o momento de inércia da seção, tá? Então eu tenho que calcular esse momento de inércia, e A é a área da seção do pilar, tá? Deixa eu ver esse aqui de baixo, se é relevante. A teoria de dimensionamento dos pilares de concreto armado divide os pilares em dois tipos, pilares esbeltos e pilares não esbeltos. Qual é a diferença de pilares esbeltos e pilares não esbeltos? Os pilares esbeltos são aqueles que têm uma seção transversal menor. Os pilares não esbeltos são aqueles que têm a seção transversal maior, tá? Mais ou menos quando eu falo com alguma pessoa, nossa, aquele cara lá está esbelto, ou seja, ele está magrão, né? Se eu falo, aquele cara não está esbelto, ele está meio gordinho, né? Ou seja, os pilares é a mesma coisa. Pilares esbeltos são aqueles mais magrinhos e pilares não esbeltos são aqueles mais gordinhos, entendeu? Então, falando agora tecnicamente, seção transversal menor ou maior seção transversal, tá? Bom, o critério de divisão é o seguinte: se o lambda do pilar calculado para qualquer eixo é inferior ou igual a 40, nós temos pilares não esbeltos. Isso utilizando as equações que nós tivemos ali atrás, tá? Ou seja, menor possibilidade ou influência do fenômeno da flambagem. Ou seja, os pilares esbeltos são aqueles mais fininhos, né? Tá? Deixa eu ver aqui, inferior ou igual a 40. Se der 40 ou menos, né? Significa que o pilar é não esbelto, tá? Deixa eu organizar aqui, ó. Se der no índice de esbeltez lá, que é o lambda, esse vermelhinho aqui, ó, tá? Se der menor do que 40, significa que o pilar é não esbelto, ou seja, ele é grandão, tá? Seção maior. Ou seja, menor chance de flambar, tá? São os pilares com maior seção. Se o lambda aqui, ó, do pilar, ele é maior do que 40 e menor do que 80, ele está entre 40 e 80, nós temos os pilares esbeltos.
tá? Os pilares mais fininhos, menor seção, tá? Nesses pilares eu tenho maior chance de flambar. Aí você vai me falar assim, bom, professor, então ficou fácil agora. É só eu fazer, calcular para pilares não esbeltos, né? Ok, a chance de flambar é menor. Porém, e o custo disso daí? Você concorda comigo que quanto maior a seção, maior material vai, mais material vai nesse pilar, né? E quanto maior, mais material, mais onerosa é a minha obra. Então aí que você tem que começar a, a pensar, né? Como engenheiro, entendeu? Para você resolver essas questões aí. Tá, mas e se der maior do que 80? Opa, deixa eu ficar aqui. Se der mais que 80, aí, como diz os jovens, né? Fuja louco, né? Porque são pilares muito estreitinhos, muito fininhos, tá? Com uma seção muito pequenininha. A chance de flambagem é maior ainda, entendeu? Então, o ideal seria eu controlar a flambagem a partir de pilares esbeltos, tá? Essa é a dica que eu dou. Porém, só um minutinho lá. Só um minutinho, pessoal. Bom, tem alguém me ligando aqui. Então é o seguinte, pessoal. Agora vamos para um exemplo de aplicação, tá? Então, eu tenho uma caixa d'água. Deixa eu pegar aqui um azul. Não, vou pegar esse aqui. Eu tenho uma caixa d'água com 160 metros cúbicos de capacidade, tá? Ela está apoiada em 4 pilares de concreto armado. Nós estamos vendo aqui a seção da caixa nesse desenho aqui, tá? Onde aparecem só 2 pilares, mas está um atrás do outro ali, né? Então eu tenho 4 pilares ali, tá? Através de uma estrutura de transição. O peso próprio da caixa d'água é de 10 toneladas-força, tá? O peso próprio da caixa d'água. Fora a água que está ali, né? E os pilares de concreto armado têm seção de 20 por 30 e a altura de 200. Então, a seção dele está aqui, né, de 20 por 30, aqui tem 20 e aqui tem 30, tá? Também aqui eu posso ver, né, 20 por 30, tá? E eu tenho uma altura de 200 centímetros ou 2 metros aqui, ó. Tá? O que eu tenho que fazer? Dimensionar os pilares. Lembrando não, mas como dados aqui, né, do nosso exercício, eu estou usando o aço CA50B e o FCK do concreto de 150 kg por centímetro quadrado, tá? Então aqui tem os desenhos, né? Eu tenho o corte e tenho a seção e a seção típica do pilar, tá? Então vamos lá. Começando já a nossa resolução, partindo para a parte boa do nosso exercício, da nossa aula, né? Então, primeira coisa que eu tenho que saber, primeira coisa que eu tenho que levar em consideração é achar meu momento de inércia. Por quê? Porque eu vou precisar dele depois, né? Então, para achar o momento de inércia de uma seção retangular, é muito fácil. É base vezes altura ao cubo dividido por 12, né? Lembrando que, por que é só base vezes altura dividido por 12? Porque o meu centro de gravidade fica bem no meio, porque é uma seção retangular, né? Agora, se eu tivesse um outro tipo de seção que não fosse retangular, fosse uma forma de uma forma geométrica irregular, aí seria outra coisa, né? Mas aqui não é o caso. Então, nós vamos fazer assim, ó. Nós temos lá a base como 30, a altura como 20 e ao cubo dividido por 2. Então, o IXX eu achei 20 mil centímetros a quarta. Ó, por que eu peguei o XX? Né? Porque eu sei que o XX vai dar o menor momento de inércia. Lembra que eu falei para vocês que aqui, ó, na direção XX seria nessa direção aqui, ó.
tá? Então, eu estou tentando entender que eu tenho cargas externas aqui, ó, tá? E esse vai ser meu menor momento de inércia. Mas só a título de recordação e para constatar que esse realmente vai ser o menor momento de inércia, eu calculei em y também para vocês. Então tá aqui, ó. 20 vezes 30 ao cubo dividido por 12 deu 45 mil centímetros a quarta, tá? Ou seja, eu tenho que pegar a pior situação para eu poder dimensionar, tá? Então, peguei ali, ó. Agora vamos para o lambda, para ver se esse meu pilar é esbelto ou não, tá? Se ele é esbelto, fininho, ou se ele é mais gordinho, né? Então, eu vou para essa equação aqui, ó. Tá? A equação do lambda lá. Então, veja só, os pilares estão intertravados, estamos na condição de L é igual a LF, com o K igual a 1, tá? Lembra lá dos pilares, né? Aquelas regrinhas que nós temos lá. Então, o nosso K vai ser igual a 1. Então, basta aqui eu achar o meu LF, né? Então, o que eu tenho aqui? Ó? Primeiro, achar o raio de giração, que é um dos itens da equação que eu tenho como incógnita. Para eu achar o raio de giração, o que eu vou ter que precisar? Achar o meu momento de inércia, menor momento de inércia, e a minha área de seção, tá? O momento de inércia, menor momento de inércia, eu já achei aqui atrás, aqui, ó. 20 mil, tá? E a minha área da seção? Só voltar aqui, ó. 20 vezes 30, tá? Então, 20 vezes 30, 600. Então, o meu raio de giração é 5,7 centímetros. Tá? Muito bem. Basta agora, como o meu K vale 1 e o meu L vale 200, que é 2 metros, né, da altura do pilar, então é só aplicar a fórmula do lambda. 200 dividido por 5,7, o meu lambda deu 35. Tá? Lembram? Igual ou menor do que 40 é um pilar não esbelto. Entre 40 e 80, pilares esbeltos. Acima de 80, deixamos de lado e vamos recalcular a seção do nosso pilar, né? Vamos redimensionar ele, tá? Então, eu tenho aqui agora um pilar não esbelto, certo? Porque o meu lambda deu 35, tá? Vamos supor, pessoal, que aqui desse um lambda maior do que 80, tá? Ah, deu lá 100, o meu lambda. O que eu tinha que fazer? Redimensionar meu pilar. Redimensionar, que eu digo, por exemplo, a seção de 20 não podia ser 20. Tá? Tinha que ser mais, 25, 30. E eu testo de novo até eu dar um lambda nesse intervalo aí, tá bom? Então vamos lá. Dessa forma, estamos tratando de pilares não esbeltos, como eu já disse para vocês. O peso que atua sobre o pilar é o peso próprio da caixa d'água de 10 toneladas força. O peso do pilar nós estamos desprezando e a carga acidental de 160 toneladas força. Beleza? Então, nós temos agora aqui que calcular essas cargas aí. Nós vamos precisar delas, né? Para poder dimensionar, né? Precisa das cargas para dimensionar. Então, a carga Q é igual a 160, que é a minha carga acidental, que é a água, né? Está ali. Por que carga acidental? Porque a caixa d'água varia, né? No volume de água, tá? Mas eu tenho um total, uma carga máxima de 160 toneladas força. Então, por isso que eu considero como acidental. Então, seria a máxima quantidade de carga que eu teria nessa minha estrutura, né? E eu tenho o peso próprio da caixa, que é 10 toneladas força. Muito bem, só que eu tenho 4 pilares. Eu estou dimensionando cada um deles, né? Então, significa que a minha carga em cada pilar vai ser 42,5 toneladas força. Tá? Muito bem. Então, nós já conhecemos a carga que está atuando no pilar, certo? Dimensionamos o pilar com a fórmula de Rho, porcentagem de armadura transversal, já nós chegamos nela aí.
Essa equação relaciona a área da armadura longitudinal AS, que é a área de aço, né? S do inglês, que é steel, né? Aço em inglês, por isso AS, com a área da seção do pilar AC, base vezes altura, né? Que está na norma ali, no item 4.1.1.3 da NB 178, tá? Então, como que eu acho o ρ? A partir dessa minha equação principal aqui, ó. No caso de pilares não esbeltos, eu posso utilizar direto essa equação aqui. No caso de pilares esbeltos, nós vamos ver mais para frente, tá? No caso de pilares não esbeltos, que são os mais cheinhos, mais gordinhos, né? Eu utilizo direto essa equação aqui. Eu chamei ela aqui de equação principal, tá? Onde o gama n é igual a 1 mais 6 dividido por b, sendo b o menor dos lados da seção retangular do pilar, tá? Então, deixa eu ver aqui se tem mais alguma informação relevante, sendo que maior ou igual a 1.1, tá? Tem que dar maior ou igual a 0.1. E o gama F, o coeficiente de majoração. Então, vamos para frente aqui que nós vamos começar a aplicar essas equações aí. Então, vamos majorar a carga vertical N. Então, a tensão no concreto, tá? E a tensão de projeto. Nós vamos ver essas duas tensões aí, que é a tensão de projeto e a tensão no concreto que está acontecendo ali, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que fazer é olhar essa tabela aqui. Eu já postei essa tabela para vocês lá, tá? Para vocês utilizarem lá quando vocês forem dimensionar, tá bom? Então, no caso do aço CA50B, nós temos uma tensão de projeto no aço de 3.500, que a tabela já dá. Como que eu acho isso? Ó, CA50B, tá aqui, ó. Tá aqui, né? Então, olha aqui, ó. Eu tô achando essa daqui, ó. Tá? A tensão SD, que é a tensão de projeto. Corro a tabela aqui para baixo, achei ela aqui, ó, 3.500 kgf por centímetro quadrado. Então, essa daqui é a mais fácil que tem, né? Porque é só ver na tabela, tá? Bom, agora vamos passar aí para encontrar as outras tensões, né? Porque a tensão SD da tabela, do aço, CA50, eu já tenho aqui embaixo. Já reservei ela ali no cantinho. Então, vamos lá. Meu gama N é igual a 1 mais 6 dividido por B, ou seja, 6 dividido por 20, eu tenho 1,3. Que ali atrás eu comentei que tinha que ser maior ou igual do que 1,1. Tá? O meu gama F, 1,4, que corresponde aí a fatores de segurança, tá? Nossos ali. Eu tenho a base 20 e a altura 30, né? Isso daqui já foi dado lá atrás no exercício. E agora eu passo para a minha tensão no concreto. Então, vamos ver aqui, ó. Utilizo a equação da tensão que eu achei, né? De 42.500 dividido por base vezes altura. Ou seja, a minha tensão no concreto é 70,8 kgf por centímetro quadrado. Beleza. Agora vamos para a tensão CD, que é a tensão de projeto. Então, utilizo essa parcela aqui, 0,85 do FCK dividido por 1,4. Ou seja, eu tenho 150, que é o FCK do concreto, dividido por 1,4, achei 91 kgf por centímetro quadrado. Beleza. Aqui é só aplicação de equação com os valores que nós já temos, né? Tranquilo assim. E a tensão de tabela ali, né, do aço, é mais fácil ainda porque é só ver na tabela, né? Três tensões aqui. Então, vamos lá. O que eu faço agora? Só aplico na equação do ρ, que eu chamei ela de equação principal. Como é que eu faço isso? Então, vamos lá. Gama N, 1,3, que eu achei ali atrás. Gama F, 1,4. A tensão de concreto, que eu achei, 70,8. A tensão de projeto, 91.
A tensão do aço, 3.500 pela tabela, e a tensão de projeto, 91 de novo. Aplico nessa equação e eu achei um Rho de 0,011. O que isso significa? Significa que eu tenho um Rho de 1,1%. Já nós vamos avançar nisso daqui. Muito bem. Então, para eu calcular agora a área de aço dentro desse meu pilar, eu utilizo essa equaçãozinha aqui, ó, bem tranquilinha aqui, ó. A área de aço, a área de steel, né, AS, é igual ao Rho que eu acabei de achar, vezes o AC. Né? Então, já aplicando na fórmula, eu tenho a minha área de aço aqui, ó, de 6,6 centímetros quadrados. Beleza? O que isso significa? Significa que em cada pilar, a área de seção do aço vai ser de 6,6 centímetros quadrados. Beleza? Ah, tá. E daí, né? Como é que eu faço agora para ir lá na loja comprar o meu vergalhão de aço lá, né? Aí que está o segredo do Tostines, né? O que eu faço? Utilizo essa tabela aqui, ó. E nessa tabela aqui, você pode encontrar vários modelos dessa tabela. Eu postei para vocês lá também já essa tabela aqui para vocês utilizarem, tá? Eu achei aqui, ó, eu posso, por exemplo, colocar uma barra de aço, que aqui é o número de barras, tá? De 1 até 10 barras aqui, ó, em cada pilar. Uma barra de aço só no pilar? Não dá, né? Duas? Estranho. 3 ficaria igual aquelas tecinhas lá, né? De 4 para frente, já começa a ficar interessante, né? Entendeu? Ó, 5 barras, 6 barras, 7 barras. Mas o que eu fiz? Eu já vou primeiro na 4 barras, tá? Porque como eu tenho uma carga que não é muito grande, né? Uma caixa d'água só, então eu não preciso ficar carregando muito de aço ali, né? Então eu peguei e já fui direto aqui, ó, no 4 barras. 4 barras, só que Cadê? Só um pouquinho lá, que eu acho que ficou alguma coisa errada aqui, pessoal. Milímetros. Tem alguma coisa errada aqui que ficou errado, tá? Ó, a área de aço de 6,6, né? Então, por que eu coloquei 16 aqui? Fiz de 16, já ouviram meu erro aqui, tá? Porque daí lá na frente, só um pouquinho lá. É, é. É isso mesmo. Então, aqui, ó. Não é aqui, não. Não é esse aqui, tá? É aqui, ó. Eu tenho um φ de... Não, tá certo, é isso mesmo. Né? Porque eu achei aqui 6,6 centímetros quadrados, né? É isso mesmo, tá certo. Então, aqui, ó. 4 barras de 8. Deixa eu apagar aqui, porque senão vai dar a impressão que... Né? Ó, então, voltando lá. Ó, eu corro aqui e tento achar aquilo que mais se aproxima do 6,6, acima do 6,6, né? Então, por exemplo, se eu pegasse aqui no 5, né? Ó, professor, tenho aqui, ó, 6,25, tá bem pertinho do 6, 6 ponto quanto? 6,6. Não dá para pegar esse? Não. Por que não dá? Porque ele está abaixo de 6,6, né? Então, o próximo que eu teria aqui, ó, 10. Daí eu pegar o 10 milímetros aqui, 10 centímetros, né? Ficaria muito aço ali, né? Então, se eu pegasse, por exemplo, aqui, deixa eu ver uma outra aqui, é 6,6. Pegar aqui, ó, 7,2, por exemplo. É menor do que o 8 que eu achei, né? Só que olha a quantidade de barra, 9 barras. Tá?
Ou seja, ia ficar muito mais caro. Então, eu peguei aqui 4 barras de 8, com 8 centímetros e corro aqui agora para o lado direito para eu ver o π. Em milímetros, deixa eu apagar aqui que ficou bem em cima aqui. Ó. Em milímetros do φ, né? Desse meu aço. Aqui, ó. Diâmetro em milímetros, tá? Então, resumindo aqui, não é 8, né? É 16. É aqui que está o erro, não é isso aqui, tá? Então, em milímetros, o φ é de 16. Nessa tabela aqui, agora, eu vejo em polegadas, tá? A minha dimensão comercial, né? Desse meu aço. Então, com 16 milímetros, olha aqui, ó, o que eu vou pegar, tá? Barras de 5/8 em polegadas. E nessa tabelinha é legal porque ela tem aqui, ó, a massa, ela tem o perímetro e ela tem a área de seção de cada barra dessas aqui, tá? Legal, né? Essa tabelinha aqui é bem simplesinha a tabela, né? Tá? Então, isso mesmo. Então, olha aqui, ó. Fechando esse exemplo aqui, fechando o exercício ainda não, fechando essa primeira parte. Devemos colocar, então, uma barra de seção em cada canto do pilar. São 4 barras, né? Então, coloca uma em cada canto do pilar, com essa seção de 6,6 centímetros quadrados, nós temos aqui 4 barras de 5/8, tá? Vou lá, né? Vejo lá, eu sei que eu tenho 2 metros de altura, né? Ali, então eu preciso de só medir lá para ver quantas barras que eu vou precisar de 5/8, para eu cortar lá na medida que eu preciso, com barras de 5/8, tá? Só que olha só, tem um porém aqui, não terminou ainda. A norma exige uma armadura mínima para pilares, tá? Então teremos que verificar se essa armadura calculada para essa equação do ρ, ou seja, a porcentagem de armadura transversal, é maior que a mínima proposta pela norma. Então, aqui eu calculei já a minha área de aço. Tá? Então, eu tenho as duas coisas que eu preciso. Eu tenho a seção do meu pilar, que é 20 por 30, e eu tenho já a seção das minhas barras de aço, que são 4 barras de 5/8. Tá? Isso pensando em armadura longitudinal. Daqui a pouco nós chegamos na transversal. Porém, a norma exige que tenha um valor mínimo. Se esse valor aqui estiver abaixo da norma, então eu tenho que considerar o mínimo da norma. Se não, se isso daqui estiver acima da norma, eu considero isso daqui, tá? Então vamos lá. Eu tenho que considerar aqui 2 critérios para o cálculo de armadura mínima. AS mínimo maior que 0,5, ou seja, com um ρ maior que 5%, né? E também um AS mínimo maior que 0,8, que seria de cálculo, né? Então, nós vamos pegar esse segundo aqui, que é o 0,8, porque lá deu 1 ponto alguma coisa. Quanto tinha dado lá? Aqui, ó. Deu 1,1, né? Então ele não deu 0,5, ele deu 1,1%. Então, ele está nesse segundo critério, tá? Beleza, é isso que está falando ali embaixo. Então, vamos recalcular aqui. Para isso, nós temos essa equaçãozinha aqui, ó. Gama N, ND, e toda essa parcela aqui de baixo. Para eu calcular o gama N, eu já tenho o valor de 1,3 que eu calculei ali atrás. O ND, eu majoro ele, né? 1,4 vezes 42.500, tá? Então, jogo tudo isso daqui na minha equação. Lembrando que a minha tensão de tabela aqui, ó, do aço, é 3.500, né? Então, jogando tudo aqui, ó, na tensão aqui, eu achei 91 do meu CD, que é esse aqui, né? O SD é o que eu achei na tabela, tá?
Então, vamos jogar agora, estou achando os valores. Isso aqui é só aplicação de fórmula. Então, eu tenho aqui agora, de cálculo, eu achei 655 centímetros quadrados, tá? 0,08 vezes 655 dá 5,24. Quanto que a gente tinha achado lá atrás? Vou voltar aqui. Aqui, ó, 6,6, né? Acertei? Deixa eu ver se eu fiz certo aqui. Isso. Então, como 5,5 é menor, a norma ela está prevendo aqui uma área de aço menor do que a área de aço de cálculo que eu fiz, então eu fico com o meu cálculo, tá? Certo? Porque essa daqui é a área de aço mínima, né? Muito bem, então aqui só uma recapitulação rápida. Calcula-se a taxa de Rho pela equação geral, né? Depois, a área de aço pela o AS, né? A equação do AS. Pilares não esbeltos, AS não deve ser inferior a 0,05 no primeiro critério, né? Que é 5%, 0,5%, né? Ou, no segundo critério, maior do que 0,8%, tá? Que foi o critério que nós utilizamos ali. Então, como a nossa área de aço, no nosso cálculo, ele deu maior do que a área de aço, que a mínima que a norma exige, nós ficamos com o nosso cálculo aqui. Ó. Foi isso que nós fizemos. Muito bem. Faltou alguma coisa? Lógico que faltou. Eu tenho que calcular os estribos, né? Para calcular os estribos, eu tenho essas equações aí, tá? Mas eu posso utilizar também essa tabelinha aqui, ó, que fica bem mais fácil de calcular os estribos, tá? Qual foi a nossa o nosso φ do aço lá? Não foi o φ de 5/8? Olha aqui o 5/8 aqui, ó. Ou seja, como eu tenho um φ de 5/8 para a armadura longitudinal, para a armadura transversal, eu vou pegar e jogar aqui, ó. Só na tabelinha aqui já calculou para mim aqui, ó. 1/4. Tá? Então, o φ das armaduras transversais, dos estribos, eu posso usar um aço de 1/4 de polegada, tá? A 20 centímetros de distância um do outro. Pronto, matei. Ou vejo dessa forma, ou também vejo aqui em milímetros, tá? Tanto faz. Muito bem. Então, pessoal, como é que ficou, encerrando, finalizando o nosso exercício? Ficou assim, ó. A seção longitudinal, ela está assim, ó. Eu tenho uma área de aço igual a 4 barras, que é aquelas setas vermelhinhas ali estão me indicando, né? De 5/8 de polegada. Tá? Eu tenho as armaduras, o meu φ de armadura transversal de 1/4 de polegada, sendo que a distância de um estribo no outro é de 20 centímetros. Tá? Passando para a seção transversal aqui agora, eu tenho aqui ó, um φ de 1/4 de polegada de armadura para as armaduras transversais, que elas estão agora sendo... são essas aqui, né? Porque eu estou vendo a seção do pilar. E eu tenho 4 barras aqui de 5/8, que são essas 4 aqui. Ó. 1, 2, 3, 4. Pronto. Encerrei o dimensionamento dos meus pilares. Tá certo? Os 4 pilares vão ser da mesma forma a partir do carregamento que nós achamos ali. Beleza?